palavra de Deus nesse texto de Romanos 13. Romanos 13, nós vamos ler o versículo de número 4. Romanos 13, 4. Vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos? Vamos fazer a leitura desse texto. Vamos ler juntos, diz assim, apenas um versículo. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Feche teus olhos, vamos clamar a Deus. Senhor, fale conosco nessa manhã. Nós estamos aqui, nós louvamos, pedimos para o Senhor nos dar um coração igual ao do Senhor, parecido com o coração do Senhor. E nós fazemos, o Senhor faz essa transformação em nós, pelo Teu Espírito Santo, e através da Tua palavra, pois ela nos indica a Tua vontade, a forma correta de se viver. Que o Senhor nos ensine, que nós, neste momento, nos coloquemos diante do Senhor e concentremos na mensagem, que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor tire a vontade de navegar pelo celular, que o Senhor concentre a nossa mente aqui agora, para que a Tua palavra fale conosco. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós estamos nessa lição, e essa revista nos mostra 3 grandes relacionamentos. 3 mandatos, assim dizem os teólogos. Mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social. Assim é o relacionamento no mandato espiritual, relacionamento com Deus. No mandato cultural, relacionamento com toda a criação. E o mandato social é o relacionamento com o próximo, um com o outro. Nós já passamos no mandato social por alguns temas. Nós falamos sobre o casamento, sobre a família. E agora nós estamos aqui sobre a ordem divina nas relações humanas, em especial o relacionamento com o que está acima. O próximo acima. E é uma relação também importante da nossa vida, e cada vez mais, que a população vai crescendo, o mundo vai crescendo, e nós temos bilhões de pessoas no mundo, e para que haja ordem na sociedade, essa relação é uma relação importante. E o texto lido, então, traz essa mensagem de Paulo, falando sobre as autoridades. E Paulo nos fala, especialmente no versículo 1, veja o versículo 1 na sua Bíblia, está assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, meus irmãos, toda autoridade é instituída por Deus. Vamos dizer isso? Toda autoridade é instituída por Deus. Mas por que Deus instituiu as autoridades? E nós temos nesse versículo aqui alguns motivos para isso. O versículo nos diz, em primeiro lugar, visto que a autoridade é ministro de Deus. Então, Deus estabeleceu autoridade para que ela seja ministro de Deus. E o que é ser ministro de Deus? É o ser um servo de Deus, servidor de Deus. As autoridades, então, foram instituídas para servirem a Deus. É ministro de Deus, é um servidor. E o princípio da autoridade, ele foi mostrado já em Gênesis, desde o início, desde o começo. Após o Senhor criar a mulher, Adão se alegrou, exerceu a liderança amorosa naquele caso, não existia queda ainda. E Adão foi ali até o primeiro a trazer uma poesia. Louvado seja o Senhor por isso. Estava tudo funcionando bem nas relações, na relação social um com o outro. Quando tudo vem a queda, e a queda complicou um pouco essa relação, com certeza. Capítulo 3, versículo 16, nós percebemos que Deus fala assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, falando com a mulher. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então a gente percebe que a queda agora causou uma situação incômoda na liderança e na condução das autoridades. E durante todo o Antigo Testamento nós percebemos que Deus continua levantando líderes, e a população vai crescendo, as pessoas, vão se multiplicando na terra, e Deus então levanta líderes, como Noé, na sua época. E com Noé, Deus ainda destruiu ali com o dilúvio todos os homens, exceto a família de Noé. E o Senhor ordena a Noé: multiplique-se e encha a terra. Deus levanta um líder, Abraão, chama Abraão lá da sua terra,
terra onde era uma terra pagã, e ele chama Abraão para ser uma autoridade e para que Abraão abençoasse todas as terras, todas as nações da terra. Deus chama Moisés, e através de Moisés dá a sua lei para que o povo obedecesse. Deus chama Davi, o grande rei de Israel. Deus chama Elias, um grande profeta, dentre outros vários líderes que o Senhor chamou para que fossem servidores dele, servos dele. E no Novo Testamento chega Jesus Cristo. E Jesus Cristo lidera o seu povo com o serviço de sua obra redentora. Ele, o Senhor de toda a terra, se entrega e ele serve a Deus nessa obra amorosa, essa obra redentora. Ainda hoje, meus irmãos, todas as autoridades são levantadas por Deus. Quando chega aqui, então, Paulo coloca em Romanos que toda autoridade é instituída por Deus e ela é ministro de Deus, servidora de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus chama a autoridade para ser serva do Senhor, serva de Deus. Hoje os magistrados são servidores de Deus, os governantes são servidores de Deus, os reis são servidores de Deus. Servidores do Senhor, Rei da terra e dos céus. Em segundo lugar, o texto nos mostra que Deus instituiu essa autoridade para proporcionar o bem. Veja no seu versículo 4, na sua Bíblia, diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus, para quê? Para o teu bem. Vamos dizer isso? Para o teu bem. Então, em segundo lugar, para proporcionar o bem. Os homens que estão em funções de poder, são instrumentos para promover o bem. São pessoas que usam essa função e que devem usar essa função para buscar um ambiente em que as pessoas tenham tranquilidade na sua vida, aqui na terra. Que busquem o bem, busquem fazer o que é correto, mas o que é o bem? O que é o bom? Muitos dizem que hoje a verdade é relativa, então o bom para mim não é o bom para você. O que é o bem? O que é o bom? Lucas 18, 19. Respondeu-lhe Jesus: por que chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Deus é bom. Sendo Deus bom, a sua palavra é boa. Então, fazer o bem é praticar aquilo que o Senhor diz que é bom. Não é uma questão relativa. Não depende da cultura local. Em cada local pensa-se de uma forma e tem que se preservar aquela cultura. Bem, aquela cultura é uma cultura que obedece à palavra de Deus, então ela é boa. Fazer o bem, proporcionar o bem, é buscar os fundamentos bíblicos. Os princípios das leis humanas, então, meus irmãos, devem ter como base a lei de Deus. Assim, um líder está em uma sua posição para fazer o que é bom. E fazer o que é bom, ele vai ter que, inevitavelmente, investigar a palavra de Deus. Ele tem que buscar esses fundamentos. Hoje nós temos uma sociedade que quer ser feliz, todo mundo quer ser feliz, mas quer ser feliz falando assim: seja feliz da sua forma. Nós vamos ser felizes cada um na sua forma? Tem um filme interessante lá do Todo-Poderoso que ele fala assim, quando ele tem os poderes de Deus, ele fala: vou atender pedido de todo mundo. E aí ele ele colocou um computador para controlar as orações que chegavam para ele, e não parava de chegar a oração, ele falou: eu vou colocar sim para todo mundo. Pá! Aí quando ele coloca sim para todo mundo, vira um caos o mundo. Por que vira um caos o mundo? É interessante essa situação no filme. E ela mostra a realidade de que se nós buscarmos aquilo que nós queremos, não é o bom. Não é o bem. O que é o bom? É o que Deus quer. É a vontade de Deus. É ela que nós devemos buscar. E os governantes, então, os líderes, então, eclesiásticos ou civis, devem buscar, então, executar a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Em segundo lugar, Deus instituiu autoridade para punir os malfeitores. Vamos ler aí o final do versículo. Diz assim: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, por fim, eles são utilizados, são instrumentos do Senhor para punir os malfeitores. Como resultado de um mundo caído, nós estamos com o mal sempre presente, em todos os lugares. E com isso, Deus, na sua graça comum,
estabeleceu autoridade como instrumento para frear o mal nessa terra. Os que fazem o mal devem temer as autoridades, assim diz o texto, pois elas são espada de Deus para manter ordem no mundo. Usam as armas. Na época, a espada era o grande instrumento, a grande arma, vamos dizer assim, poderosa nesse sentido. Hoje nós temos outras que são também utilizadas. As autoridades, então, elas devem punir os malfeitores. Hoje nós temos uma sociedade que muitas vezes não faz isso. Nós percebemos que criminosos que vão em frente ao juiz, ele simplesmente libera. Já vimos policiais falando, olha, não vou nem prender mais, porque você prende, solta, prende, solta, prende, solta. Infelizmente, nós temos uma sociedade que relativiza o que é correto e o que é errado. Mas a palavra de Deus diz que os magistrados, os líderes civis, todas as autoridades devem punir os malfeitores, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Não é isso que está aí? A nossa esperança, de fato, está em Cristo. Ele vai fazer isso com todo o poder e toda a justiça. Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus veio, sim, como servo, para trazer a redenção. Contudo, no último dia, ele virá como Senhor e juiz de toda a terra. E aqueles que não se arrependerem do mal e buscarem Jesus, serão lançados no lago com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Concluído, meus irmãos, nessa situação, como o crente se coloca? Se submetendo às autoridades, se elas exercerem um papel correto, conforme a vontade de Deus. E quando elas se desviam, o crente deve cobrar o exercício de sua função e orar por eles. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos nessa obediência às autoridades. Elas devem ser respeitadas. O cristão deve respeitar. Nós não podemos trabalhar numa anarquia, pensar numa anarquia. Nós somos servos do Senhor e o Senhor instituiu as autoridades. Devemos sim respeitá-las. As leis humanas e a espada, ou no caso das armas, são formas usadas por Deus para manter ordem no mundo. Devemos obedecer às leis. Devemos principalmente obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus. E se porventura as autoridades nos instruírem a desobedecer à lei de Deus, preferimos agradar ao Senhor. Pois Pedro diz em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos, meus irmãos, admoestando as autoridades, aconselhando, repreendendo, avisando sobre o cumprimento da vontade de Deus. Veja 1 Samuel 15:22. Porém Saul disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Samuel estava dizendo a Saul, que era o rei, falou, olha, você está desobedecendo a palavra de Deus. Não adianta você vir com todos aí os rebanhos que você buscou lá, você desobedeceu a Deus, mas agora você quer trazer tudo isso em sacrifício? Mais vale obedecer a Deus. E nós percebemos que, na época da reforma, os reformadores, eles sempre admoestavam ali as autoridades. Calvino diz que a igreja deve admoestar as autoridades quando elas são culpadas, quando elas se desviam da verdade. Os governantes sempre estão ali com seus problemas também, com seus erros. Por essa razão, os profetas se dirigiam a eles, lá na palavra de Deus, com grande vigor. Calvino, ele aconselhava as autoridades, o crente deve aconselhar as autoridades. E hoje nós temos um instrumento na nossa mão que às vezes a gente usa só para ficar olhando ali no Instagram, não é? Mas às vezes a gente esquece até em quem a gente votou, não é? Quem que a gente votou? Quem que você votou na última eleição? E se porventura ele está colocando ali leis, se for do legislador, está colocando leis que são anticristãs, você mandou uma mensagem para ele? Não é? Você é crente no Senhor Jesus, conhece a palavra de Deus. É nosso dever admoestar
as autoridades quando elas se desviam da vontade da autoridade maior, que é o nosso Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, viveremos orando pelos nossos líderes. Viveremos orando. Segundo 1 Timóteo 2 diz assim: antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós temos colocado sempre no nosso boletim, no nosso cantinho da oração, orar pela nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos orar pelas nossas autoridades, clamar a Deus pelas nossas autoridades. William Hendricks diz que se a igreja deseja exercer influência benéfica sobre o Estado, ela não deve recorrer à separação, mas ela deve tentar infiltração espiritual. Como que você vai fazer infiltração espiritual? Orando, pedindo a Deus para transformar os corações. O Senhor pode transformar, pode mudar a situação do nosso país, pode mudar o coração dos governantes. O Senhor pode fazer isso, não é? Veja o que Provérbios 21 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Devemos orar, meus irmãos, colocar os nossos joelhos no chão e clamar ao nosso Deus. Portanto, sejamos cidadãos crentes, atuantes na sociedade, obedecendo, vigiando e orando pelos nossos líderes, tanto líderes políticos como líderes eclesiásticos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A nossa lição, ela é uma lição muito rica e vai falar também sobre várias outras relações de liderança. Vamos aprofundar isso em nossas classes. Eu foquei aqui sobre as autoridades, que é o texto de Romanos 13 nos fala. E que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar? Feche os olhos, vamos